Talvez você, nesse momento, esteja pensando que você não tem talentos, não tem dons, não tem capacidade, que Deus se esqueceu de você nessa questão e que você não serve para nada. Ou então, você até reconhece seus talentos, mas tem determinada coisa na sua vida que você não consegue ser bem-sucedido, não consegue ter sucesso nessa parte, não consegue prosperar. E aí você se sente incapaz. Eu já me senti assim há alguns anos. E eu vou contar pra vocês o que Deus me ensinou sobre isso. Eu era de uma igreja de visão celular. E essas igrejas de visão celular, elas são muito ativas, né? Então você acaba se envolvendo bastante, sempre tem muita coisa pra você fazer, você acaba praticamente morando na igreja. Porque realmente aquilo desperta em você aquela vontade, aquele desejo de fazer as coisas só pro reino de Deus, reino de Deus e reino de Deus. E tem muitas oportunidades, então você vai abraçando todas. E uma das coisas que tinha lá era discipulado. Pra quem não sabe o que é discipulado, é tipo pastor particular. É uma pessoa que vai cuidar de você, que vai te acompanhar, né, nessa caminhada cristã, vai te dar ministrações, te ensinar algumas coisas, estudos. Cada igreja é de uma forma. Na minha eram alguns estudos, não estudos bíblicos, mas eram temas que tinham a ver com a Bíblia e que o discipulador ministrava para o seu discípulo. E a ideia era que cada discipulador tivesse pelo menos os seus 12 discípulos. 12 discípulos seriam uma geração completa. Muitos tinham muito mais que 12 discípulos. E eu achava isso uma responsabilidade muito grande e também não levava muito jeito, né, para ficar ensinando assim. Eu tinha muito medo, muita vergonha. Mas por conta dessa visão, eu me sentia muito pressionada e também tem uma pressão muito grande para você ser discipulador, para você, né? Vamos, tá na hora, né? E aí, quando eu demorei pra querer ter discípulas, e quando eu finalmente aceitei, falei assim, tô pronta ou não tô pronta, mas eu vou tentar. Parece que nunca dava certo. Eu começava a dar discipulado, aí uns 2, 3 discipulados depois, uns 2, 3 encontros depois, a pessoa sumia da igreja. Não sei, eram sempre pessoas que não queriam, parecia que não queria ter compromisso com a igreja. Então eu acabava pegando essas pessoas e nunca dava certo, não conseguia formar uma equipe ou ter aquela discípula que eu ia acompanhar por um bom tempo. E isso, assim, aconteceu por um bom tempo, até teve um outro tempo que eu até queria mais discípulas, queria formar uma equipe, mas eu não conseguia nenhuma. Nenhuma. E aí eu ficava muito chateada, sabe? Eu me sentia muito mal porque eu não tinha discípulos e nunca dava certo e o problema estava em mim. E há algum tempo eu parei para pensar e eu me dei conta de que hoje, mesmo não estando em uma igreja de visão celular, eu tenho discípulas que caminham comigo e que são a minha equipe. São discípulas que eu fiz. E essas discípulas são as meninas que são inscritas no meu canal e que me acompanham, que assistem praticamente todos, a maioria dos meus vídeos, estão sempre comentando, sempre compartilhando o testemunho delas e comentando que Deus me usou para falar com elas, que elas foram abençoadas, edificadas de alguma forma. Essas são as minhas discípulas. E também são as minhas discípulas ou os meus discípulos aqueles que não acompanham o meu canal, mas que assistem algum vídeo meu onde eu tô pregando a palavra de Deus, contando o meu testemunho, e eu influencio de alguma forma que faz com que a pessoa mude a rota dela, que faz com que ela se aproxime de Deus. Esses são meus discípulos. A Bíblia diz: ide e fazer discípulos. Não fala que você, para ter discípulos, você deve estar em uma igreja, participando de uma igreja de visão celular, para ter uma equipe, uma geração, para ter os seus discípulos. Não tô criticando a visão celular, só tô falando que a gente acaba ficando com a mente muito fechada. A gente acha que isso é ter discípulos. Mas ter discípulos é muito mais do que isso. É uma coisa que vai muito além de dentro da igreja. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ide e fazei discípulos. Não diz aonde.
Só diz que você tem que ir e fazer. A partir do momento que você leva uma pessoa para Jesus e você ensina o caminho para ela e ela não se desvia, ela continua, você já fez discípulos. São seus discípulos, mesmo que não te acompanhem. Se elas estão acompanhando Cristo, já são discípulos de Cristo. A Bíblia também não diz ide e fazei discípulos para você. Ide e fazei discípulos. E a gente entende que esses discípulos são seguidores de Cristo. E aí, pensando em tudo isso, refletindo, eu me senti muito melhor porque eu achava que eu não tinha capacidade para ser discipuladora, que eu não tive sucesso nessa parte. Mas hoje eu vejo que Deus me abençoou com meninas maravilhosas. Elas sabem quem são elas. Eu mandei beijo pra elas em um vídeo aqui. Foi uma forma de retribuir o carinho delas. Gosto muito quando vocês comentam, quando vejo que vocês sempre acompanham os meus vídeos e que vocês não só acompanham, mas que vocês são abençoadas, que esses vídeos fazem diferença na vida de vocês. Porque eu vejo que o que eu faço realmente vale a pena. É o propósito que Deus colocou na minha vida. E se você também se sente assim em alguma área, eu quero levar você a abrir um pouco mais a sua mente, expandir a sua visão. Será mesmo que você não é capaz? Será que você não tem capacidade para fazer determinada coisa? Talvez aquela coisa não seja para você, talvez não seja propósito de Deus para sua vida. Ou talvez seja, mas não seja o tempo. Talvez Deus queira te preparar, Deus queira que você se capacite um pouco mais. E talvez você esteja na direção errada. Então, o mais importante quando você se sentir assim é que você faça uma reflexão e você, primeiro, pare para pensar se aquela é realmente a realidade, é a visão que Deus tem de você, ou se é a visão que as pessoas têm de você. Aquilo que as pessoas implantam em você, o pensamento que as pessoas implantam em você. Com certeza não é a visão de Deus. Você é capaz. Por mais que para as pessoas você não seja. Você tem que buscar sempre a vontade de Deus. Então, pare de se sentir assim. Busque a direção de Deus. Busque a vontade de Deus. E busque colocar os seus talentos, os dons que Deus colocou na sua vida. Busque colocar em prática. Busque a se aperfeiçoar. A gente não nasceu para fazer tudo e para ser bom em tudo. A gente não precisa disso. Mesmo que as pessoas digam que a gente precisa ser aquilo que Deus nos chamou para ser.